Pode ir. Om Ajnanatimmirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukhaṁ karoti vachalam pangulanghayate girim Jad kripatamaham bande Sri Guru Dinataram. Guruve Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Namaskrityam Narochaivo Narottamo Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhiraye. Virup Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Quem mandou mensagem lá no grupo? Não. Você viu aí? Ó, Não mandou, não. A última mensagem é o convite da aula. Então vamos lá. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 8, Prakashika Brita. Shri Bhagavan estabelece o Varnashana Dharma ao transmitir sua potência aos corações dos seus proeminentes devotos santos, das ordens nobres e bramínicas. Contudo, o próprio Bhagavan descende por 3 motivos. 1. Para pacificar as aflições dos devotos que sofrem da separação dele. 2. Para matar demônios como Kamsa, que se opõem fortemente contra as pessoas santas e que não podem ser mortos por outros além dele. E 3. Para propagar a mensagem da devoção pura. Ao definir a palavra Avatara, Srila Jiva Goswami escreveu: a descida de Shri Bhagavan a esta criação material é chamada de Avatara. Srila Baladeva Vidyabhusana elucidou sobre este mesmo ponto com diferentes palavras. A descida de Shri Bhagavan da sua imanifesta morada eterna a este plano mundano é chamada de Avatara. Shri Krishna é Avatari, a origem dos ilimitados avataras. Ele é então chamado de Swayam Bhagavan, a original pessoa suprema que não tem nenhuma causa a não ser si mesmo. Seus avataras são de 6 tipos. 1. Purusha Avatara. 2. Guna Avatara. 3. Lila Avatara. 4. Manvatara Avatara. Manvatara Avatar. Manvatara Avatara. 5. Yuga Avatara. 6. Satyavesha Avatara. Isto é tudo declarado no Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 20. Existem 4 eras ou yugas: Satya, Treta, Dwapara e Kali. No Srimad Bhagavatam 11.5.20 é dito que Krishna aparece em todas as eras. Um dia de duração da vida de Brahma é chamado de Kalpa. Existem 14 diferentes encarnações de Manu, chamados de Manvantaras, em cada Kalpa. Manvatars. Existem 1000 Chaturyugas, o completo ciclo das 4 eras, em um dia de Brahma.
De acordo com os cálculos dos anos solares terrestres, um dia de Brahma equivale a 4 bilhões 320 milhões de anos. Você vê como que é, ó. Os cientistas e historiadores ocidentais pegaram essa data aqui, ó. Eles falam, se vocês pesquisarem aí o que eles falam no Ocidente, que a Terra tem 4 bilhões de anos. Da onde que eles pegaram? Daqui, ó. Só os Vedas que dá essa contagem, mais ninguém. Eles pegaram daqui, ó. 4 bilhões 320 mil anos. Eles falam isso, que a Terra tem 4 bilhões de anos. Então eles pegaram daqui. 360 desses dias. Formam um ano de Brahma, e Brahma vive por 100 desses anos. Embora Bhagavan mate os cruéis demônios, ele ainda permanece livre de suas faltas. Em outras palavras, ele é livre da imperfeição de ser tendencioso. Seu ato de matá-los é apenas uma exibição de sua misericórdia para com eles. Comentando sobre o verso, Ajasa Janmot Patanasarnaya. Srila Vishvanatha Chakravarti Thakur escreve: embora Bhagavan seja não nascido, ele descende para aniquilar e liberar os demônios que impedem o caminho da verdade. Srila Siddhara Swami também comentou de forma similar. Justo como uma mãe afetuosa não é considerada coração duro ou estúpida se ela castiga seu filho no decorrer de sua criação ao tomar conta dele, assim também o Senhor Supremo, Parameshwara, não é cruel Parameshwara. não é cruel quando ele disciplina as entidades vivas para trazer à tona suas boas qualidades e diminuir as más qualidades delas. Srila Bhaktivinoda Thakur citou Krishna como se segue: eu estabeleço o Varnashna Dharma ao infundir minha potência nos santos bramínicos e nobres que são devotados a mim. Contudo, para proteger meus grandes devotos dos não devotos, o aparecimento das minhas manifestações é necessário. Então, aparecendo como Yuga Avatara, a manifestação para cada era, eu protejo os devotos santos. Ao eliminar os cruéis demônios, eu corrijo o declínio da religião. E por propagar os ramos de Bhakti, como escutar e cantar sobre minhas glórias, eu estabeleço a eterna religião das entidades vivas. Eu descendo em todas as eras. Eu descendo em todas as eras. Desta declaração deve-se compreender que eu também descendo em Kali Yuga. E na minha manifestação como Sri Chaitanya Mahaprabhu, eu vou estabelecer o exatamente Raro Prema, Extremamente. extremamente Raro Prema, a eterna religião do amor divino, somente pelo processo do canto do santo nome. Esta manifestação não tem outro propósito e por isso é a melhor manifestação de todas. Mesmo assim, vou permanecer oculto aos olhos das pessoas comuns. Meus devotos puros serão naturalmente atraídos a mim. E você, Arjuna, compreenderá isto quando aparecer comigo nesta era. A mais maravilhosa característica deste avatar oculto, que libera as pessoas em Kali Yuga, é que eu irei reformar a natureza baixa dos infiéis ao abençoá-los com o amor divino através do canto do santo nome, Namasankirtana. Eu não vou reformá-los aniquilando eles, como fiz nas minhas manifestações anteriores. Ó. Aqui no comentário falou dos avatares, diferentes tipos, cálculo do dia de Brahma, as 4 eras, e a descida de Sri Chaitanya Mahaprabhu nessa era de Kali, para propagar o santo nome, e através do santo nome dar esse extremamente raro amor divino para as entidades vivas, através de Nama Sankirtana. Pergunta nesse aí.
Acho que ficou difícil, né? Muita coisa. Todo jeito, dá para ir. É necessário depois ler de novo, né? Ele falou várias coisas aqui. Isso é bom saber para ter noção de tempo, de quando eles vêm, qual avatar que veio na passada, qual avatar que veio nessa. Isso é importante. A gente tem uma ideia histórica dos avatares, quando que eles vieram, para ter uma noção disso. Dúvida não? Verso 9. Janma karma cha me divyam evanjo veti tattvata chakta deham puna janma naiti mameti sorjuna. Lincoln vai ler? Lincoln, sim, não. Carol vai ler? Verso 9. Ó Arjuna, meu nascimento e atividades são transcendentais. Quem conhece essa verdade não aceita outro nascimento após abandonar seu presente corpo material, senão que certamente vem até mim. Vavanuvada. Então vão. Carol vai ler? Vai. Carol vai ler. Perdão, eu estava sem o fone. Entrei, não consegui ouvir. Bhavanuvada. Uma pessoa se tornará perfeitamente exitosa quando tiver compreendido a essência da natureza transcendental do meu nascimento e atividades, os quais são imbuídos com as características descritas nos versos anteriores. Este verso, começando com a palavra Janma, é falado para explicar isto. Shripada Ramanujacharya e Shripada Madhusudan Danav Sarasvati explicam que a palavra Divya significa não material ou transcendental. Srila Sridhar Swami a traduziu como não desse mundo material. O mundo material é criado pela natureza material. Portanto, a palavra Alaukika significa não é desse mundo material. Srila Sridhar Swami Pada também explica que o nascimento e atividades de Bhagavan não são materiais, ou aprákrita. Consequentemente, porque o nascimento e atividades de Shri Bhagavan são aprákrita e estão além dos modos da natureza, eles são eternos. No Bhagavasandarbha, Srila Jiva Goswami refere a esse tópico na sua explicação do verso. A Suprema Personalidade de Deus não tem nascimento ou atividades materiais. Srimad Bhagavatam 8.3.8. Ele explica que, apesar desse tópico não poder ser reconciliado através da lógica, ele deve ser aceito através das declarações dos Vedas e dos Smrits, mesmo que isso esteja além de toda razão e argumento. Isto também é declarado no Purusha Bodhini Shruti, de Pipalada Saka. Eternamente engajado em seus próprios nascimentos, o único Passatempo. O único Senhor em sua forma como testemunho interior de todos, entra nos corações de seus devotos. Sobre a eternidade do nascimento e atividades de Bhagavan, descrições detalhadas foram dadas em várias partes do Nectário Srimad Bhagavatam. Após escutar as minhas declarações, tais quais:
Gita 4.9, Gita 4.6 e Gita 4.9. Alguém que compreende a eterna natureza do meu nascimento e atividades com uma inteligência teísta, sem depender de conhecimento empírico, não tem que tomar nascimento nesse mundo material novamente. Há uma declaração no Gita 17:23. Os Vedas e os Gyanas foram originalmente Ó, Yagyas. Yagyas. Foram originalmente criados destas três palavras, Om Tat Sat, dos Brahmanas. Aqueles que entendem que a palavra Tat nesta declaração significa Brahma, o Supremo, não têm que tomar nascimento novamente após deixar o presente corpo. Pelo contrário, é certo que eles me alcançam. Aqui, um significado superior é atribuído à frase, abandonando o corpo. Tal pessoa não toma outro nascimento após deixar o corpo. Ao invés disso, ela me alcança mesmo sem abandonar o corpo. Shri Padaramanujacharya escreve, interpretando Shri Krishna. O verdadeiro conhecimento do meu transcendental nascimento e atividades destrói completamente todos os pecados que impedem alguém no caminho para obter meu completo refúgio. Apenas os queridos devotos que se refugiaram em mim me alcançam, mesmo nessa mesma vida. Lincoln Keller, dá para ler? Foi para Bu. Boa noite, Haribo. Eu tô chegando em casa ainda, vou ligar o computador aqui. E aí eu te aviso. Então, Denis, continua aí, com a Kashika Brite. Aquele que, pela graça do mestre espiritual e dos Vaishnavas, compreende que Shiva Bhagavan aceita um nascimento transcendental e executa atividades transcendentais mediante sua potência inconcebível, a Tinta Sakti, obtém o serviço eterno a ele, nesta mesma vida pela misericórdia da sua energia de prazer, Hladini Shakti. Hladin Shakti. Por outro lado, aqueles que consideram que o nascimento e a atividade de Sri Krishna são mundanos, são subjugados pela ignorância e perambulam pelo ciclo de nascimentos e mortes, afligidos pelos três tipos de misérias. O Sr. Brahma também disse no Srimad Bhagavatam 2.7.29, as atividades de Sri Bhagavan são realmente divinas. Srila Vishvanatha Chakravarti Thakur esclareceu este ponto em seu comentário deste verso do Srimad Bhagavatam. Na verdade, todas as atividades de Sri Krishna são transcendentais. Além disso, está dito. Você vê, ó, igual falou, ninguém pode com razão determinar isso, a natureza dos passatempos de nascimento de Cristo. Então, igual falou aqui, o que deve ter? Deve ter fé nas declarações dos Vedas e Smriti. Se alguém tem fé nisso, então ele vai compreender que é transcendental. E as escrituras falam, atividade de nascimento de Cristo é transcendental. Aqueles que não têm fé nas escrituras, eles vão tentar pelo intelecto material. E porque eles têm intelecto material, vai achar que Cristo também é material. Então, isso está além da toda a lógica. É melhor ter fé nas escrituras, entender. A escritura explica quem Krishna é, como ele defende. E aí a gente compreende que realmente Krishna é transcendental e aparece com a ajuda de Yoga Maya Shakti dele. Fazendo isso, a gente pode praticar Bhakti. Bhagavatam 8.3.8. Em se tratando do Senhor Supremo, Deus em pessoa, não há nascimento, ação, nome, forma, qualidades, falhas, etc. Não obstante, ele perpetuamente aceita esses atributos para a criação e destruição do mundo material,
através da sua potência transcendental, Maya. A explicação do verso acima, do Srila Jiva Goswami, é significativa e pode ser referida em seu Bhagavad Sandarbha e Krama Sandarbha. Os Shrutis descrevem Bhagavan como sendo desprovido de mentalidade fruitiva, inativo, sem contaminação material ou sem falhas, sem forma indescritível, imperecível, etc. Isto é declarado dessa maneira porque ele está além das qualidades materiais. Então, nos específicos Shrutis, como o Chandogya Upanishad 3.14.4, ele é chamado de Sarvakarma, aquele que executa todas as atividades. Quer ver, ó, igual as outras escrituras abraâmicas também, ó, fala que Deus não tem cor, mesma coisa. Alguns Shrutis também falam isso, ó, que Bhagavan é desprovido de mentalidade fruitiva e inativo, sem contaminação material, sem falha, sem forma, indescritível e imperecível. Por que está explicado aqui, ó? Que dessa maneira é indicado que ele está além de qualidades materiais. Então, essas declarações são para aqueles que estão envolvidos na matéria. Por quê? Se falar para eles que Deus tem forma, automaticamente ele vai pensar que a forma de Deus é material. Por isso que alguns Shrutis falam que Deus está fora disso tudo, fora de qualquer qualidade material. Ele não pode conceber nada com forma fora da matéria, então fala que Deus não tem forma. Alguns Shrutis falam isso para aquele tipo de pessoa. Mas em outros Shrutis mais específicos, igual o Chandogya Upanishad, aí já fala que ele é pessoal e executa as atividades. Por esse motivo. Na verdade, Krishna é com forma e sem forma ao mesmo tempo. Ó. Sarvakarma, aquele que possui todos os tipos de desejos, Sarvaganda, aquele de quem toda fragrância emana, Sarvarasa, aquele que é a morada de todas as doçuras transcendentais, etc. Isto também é confirmado no Srimad Bhagavatam 6.4.33. Para conceder misericórdia àqueles que adoram seus pés de lótus, Bhagavan, apesar de não possuir nomes, formas e outros atributos materiais, aceita várias formas transcendentais e nomes através de suas diferentes manifestações e atividades. Que este Senhor ilimitado, cuja opulência é inconcebível, fique satisfeito comigo. Aqueles que são devotos de Bhagavan o alcançam mesmo enquanto estão vivendo em seus presentes corpos. Krishna diz: aqueles que estão livres dos modos materiais me alcançam. Srimad Bhagavatam 11.25-22. Comentando sobre este verso, Srila Visvanatha Chakravarti Thakur escreve que a palavra laya, dissolução, não é mencionada aqui. Isto clarifica o ponto de Krishna. Ao se tornar transcendental, meus devotos me alcançam, até mesmo em seus presentes corpos. Dúvida aí? Não, Prabhu. Enviar isso aqui é importante compreender que as atividades de Krishna é transcendental. Se a mente pensar outra coisa, um devoto deve o quê? Expulsar aquele pensamento da mente, saber que a mente é material e ela não pode compreender de ordem direta através da inteligência, intelecto e mente. Então é melhor só ter fé nas escrituras e saber que a atividade dele é transcendental. Está além da nossa capacidade. Se alguém tem essa fé, ele compreende, aí ele pode praticar Bhakti. Aí em breve vai ser levado para morar com Cristo.
Isso é importante. Por isso que o Gita é importante. E se alguém pratica Bhakti, mas tem dúvida, então é impossível, sem fé. Ninguém consegue avançar nem 1 milímetro. Se alguém pensar, começar a acreditar na própria mente e intelecto, vai acabar. Ah, a Krishna tem a forma material. Então, igual falou aqui, ó, tais pessoas são subjugadas pela ignorância. Ela não vai ser bhakta, ela vai ser ignorante. Perambula pelo ciclo de nascimento e morte. E são afligidos pelos 3 tipos de miséria. Então, o devoto, pelas escrituras, escutando e lendo, ele tem certeza, 100%, que as escrituras falam isso. A escritura é perfeita, transcendental, divina. E nascimento, atividade de Krishna é transcendental. Então ele não vai ter dúvida. Assim ele tem fé firme, pratica Bhakti, até se tornar perfeito. Então, aqui deu o método. Como alguém ler de novo aí, vai ver como pode fazer isso. Ter esse entendimento para praticar Bhakti. Isso é que aqueles que tentam praticar só porque gostam da cultura diferente ou acha exótico e tal, eles não conseguem nada. Porque o principal aqui é fé. Fé em quê? Nas escrituras. Aí tem que analisar e ver onde que está a fé. E tem muita gente que começa assim, depois vê que não tem fé e volta. Ou larga tudo, ou vai para outra religião, porque na verdade não tinha fé no Gita. É necessário ver onde que está a fé. Até porque, se tiver mais fé, por exemplo, em Jesus Cristo do que no próprios Vaishnavas, para que praticar o Vaishnavismo? Não tem sentido nenhum. Então, para praticar Bhakti, Vaishnavismo, é necessário ter fé nas escrituras, Gita, e entender isso aqui que falou, que Krishna, quando vem, a atividade dele é transcendental, o corpo dele é não diferente da alma, o nascimento dele é por arranjo de Yoga Maya, e é bem diferente do nosso. Então, para isso é necessário essa fé. Verso 10. Vitaraga bhaya krodha manmaya mama upashrita bahavo jnana tapassa putta madbhavam agata. Estando livre do apego, temor e ira, fixa tua mente em mim. Estando completamente rendido a mim e purificado pela austeridade na forma de conhecimento, muitos devotos obtiveram amor puro, Prema Bhakti, por mim. Bhavanuvada. Quem vai ler? Se não for o Lincoln, o Denis. Não, sei quem foi o próximo. Sei quem falou o último aí. Eu. Carol, foi então. Ok. Bhavanuvada. Shri Bhagavan diz: Ó Arjuna, não é que apenas aqueles que têm completo conhecimento sobre meu nascimento e atividades e que estão presentes durante meu atual avatar me alcançam. Até mesmo nas eras anteriores, eu fui alcançado por aqueles que possuem conhecimento transcendental do nascimento e atividades das minhas manifestações. Para explicar isso, o presente verso, começando com Vitaraga, está sendo falado. Jnana Tapassa
significa purificado pela austeridade na forma de conhecimento. Na opinião da grande autoridade espiritual, Shri Ramanujacharya, Shri Krishna está dizendo: este conhecimento é a realização da natureza absoluta do meu nascimento e atividades. Aí, tá vendo? Ó? O conhecimento é a realização, ou seja, é a fé prática. Não é só intelecto. Quer dizer, conhecimento significa isso. Este conhecimento é a realização, ou seja, a experiência da natureza absoluta do meu nascimento e atividades. E a primeira coisa para ter essa experiência é o quê? Fé firme. Ter certeza 100% que a atividade de nascimento de Deus, do Krishna, é transcendental. Em outras palavras. Prabhu, é que me surgiu a dúvida logo no começo. Eu não entendi esse primeiro parágrafo que ele fala: não é apenas aqueles que têm conhecimento nesta era, que estão presentes nesta era me alcançam, mas até mesmo nas eras anteriores eu fui alcançado por aqueles que possuem conhecimento. Isso, tipo, antes de Krishna aparecer na Terra? Antes de Krishna veio vários outros avatares. Rama veio antes, Nishin, Varaha, vários outros. Toda era vem Krishna. E todas as eras eles, né, Tem devoto, todas as eras tem de devoto. Krishna. Mesmo quando ele não está aqui, tem devoto. A gente está aqui, por exemplo. Se alguém está praticando Bhakti agora, Krishna não está aqui. Não pode ser devoto também. Não é devoto só quem está com ele quando ele vem na Terra. Todo momento tem devoto de Krishna. Krishna, Narayana, Rama. Mas tem como ter fé em Narayana, mas não em Krishna, não? Não, impossível. Mas quem tem fé em Narayana Ele pensa alcança que Krishna? Krishna é manifestado. Ele pensa, não, ele alcança Narayana. De acordo com a deidade dele, quando ele se torna perfeito em Bhakti, ele vai para a deidade que ele está adorando. Alguém adora Narayana, ele vai ter com Narayana, não Krishna. É uma questão de afeição da pessoa, intrínseco nela. É. Aí ela tem que praticar Bhakti, né? Começando de fé, sadhusanga, Vajana Kriyana, todos os estágios, até ficar perfeita. Ficando perfeita naquela adoração, devoção, ela vai morar com a deidade do mantra que ela está cantando e da forma contida naquele mantra. Em milhares, infinitas formas de Krishna. Cada um, de acordo com a inclinação, adora um ou outro. Em outras palavras, Enquanto tentam compreender a eterna natureza do meu nascimento e atividades com determinação, eles alcançam Prema Bhakti por mim. Contudo, eles primeiramente são purificados pela austeridade de tolerar o ardente veneno de serpentes na forma dos variados tipos de opiniões deturpadas pela lógica e argumentos falaciosos. aí, ó, isso é outra coisa necessária. Purificado pela austeridade, tolerar o ardente veneno de serpente na forma de vários tipos de opiniões deturpadas pela lógica de conhecimentos falaciosos. Se alguém cai nisso, em conhecimento falacioso ou especulações, então é impossível também praticar Bhakti. A pessoa vai ter que ter fé firme e tolerar e encarar isso tudo, sabendo que isso é especulação, e ter fé só na palavra das Escrituras e dos Vaishnavas. Do contrário, a fé dela vai ser fraca. E aí, fé fraca, qualquer coisinha ela larga. Na dificuldade ela larga, que é a hora que aparece. Nos momentos difíceis a verdade aparece. Se a fé for fraca, na hora que vier, não consegue. Então isso aqui é outra coisa. Tolerar, saber que
coisas contrárias à escritura, é a especulação da mente do homem. E ter fé só nas escrituras. E tolerar, se alguém falar, deixa falar. E se estiver pregando, tiver força, vai argumentar e colocar real significado em cima daquele falso. E assim, com fé firme, pode progredir. Senão ela começa a questionar as escrituras, dando ouvido para esse tipo de lógica mundana, e aí tudo é perdido. Ó, No comentário de Shri Ramanujacharya, ele cita a declaração do Shruti. Aquele que é fixo ou inteligente tem completo conhecimento da natureza do nascimento, de Shri Bhagavan. As palavras Vitaraga se referem àquele que abandonou por completo o apego pelas pessoas, que se dedicam a conversas mundanas e advogam opiniões inúteis. Meus devotos não ficam irados com eles, que conversam sobre coisas mundanas, nem as temem. Se alguém pergunta o isso é motivo, importante, tá vendo? Os devotos não ficam irados com aqueles que conversam coisas mundanas, sobre desfrute material. Então, isso é necessário. A gente tem que tolerar, tem jeito. Igual esse dia, foi ontem, quarta. Fui lá na praça com os livros, expondo os livros, parece pessoal lá escutando funk do mais baixo possível, né? Vai fazer o quê? Tem que tolerar. Não tem outra maneira. É isso que está falando, ó. Meus devotos não ficam irados com aqueles que falam coisas mundanas, nem as temem também, nem deixa de ir. Tem gente que fala, eu não vou naquele lugar porque é muito desfrute, muita coisa, bebida, não sei mais o quê. Pessoal, desfrute sexual. O devoto nem teme isso. Pelo contrário, ele vai lá. A Swami Prabhupada. No tempo Swami Prabhupada, eles faziam de tudo lá dentro. Tudo. Até sexo fazia na porta do quarto dele. E na época era movimento hippie, tudo liberado. Era tudo liberado. Droga, sexo livre. E ele foi lá. Justo ali. Por quê? Falou aqui, ó. Os devotos não temem isso. Por quê? Ele tem força para ir lá, não se deixar ser afetado e afetar os outros. Então, de todo jeito, não deve ficar irado com esse tipo de coisa. Ah, o povo está bebendo, o povo está comendo carne, a mulher está tirando a roupa. Não deve ficar irado com isso, deve tolerar. Tolerar tudo isso. Se a pessoa não tiver essa força para ir pela ordem do mestre pregar ou distribuir livro onde que tem essas coisas, ela não vai, mas também não deve ficar irada. Ela não vai porque ainda é fraca. Deve entender a fraqueza e não deve ir. Mas não deve criticar também quem faz essas coisas. O devoto não deve ficar irado com isso. E aqueles que têm essa força não vai temer e vai nesses lugares. Nesse lugar que é mais necessário, é lá que ele vai. Mas não vai ter medo disso. Ah, eu não vou, que tal, se... Não. Ele tem confiança na prática dele e vai e fica firme lá. Aí, se alguém não tem, não deve ir. Se alguém pergunta o motivo, de tal atitude, a resposta é que eles estão intensamente absortos na meditação, deliberação e no canto do meu nascimento e atividades. quem vai ter isso? Aquele que está continuamente absorto no canto do nome, das glórias de Deus. Essas pessoas vão ter essa força. A maioria não tem essa força, então também não deve ficar irado com ele. E tem muita gente, né, evangélico e devoto também na nossa, também, às vezes até mais do que evangélico, que fica irado com os outros comendo carne, matando animal, e aí fica irado com isso, mas
Se alguém está realmente praticando, não vai ficar irado com isso. Pelo menos não deve, né? Cada um faz o que quiser, né? Cada um é responsável pela própria vida. A gente não é responsável pela vida dos outros. Só o mestre espiritual que dá a iniciação, e se o discípulo seguir, ele é responsável. Mas a gente não é responsável pela vida de ninguém. Claro, pode tentar ajudar de acordo com a nossa capacidade, mas responsável cada um é responsável pelas próprias atitudes. Então, para que falar? Às vezes a gente fala para ensinar alguma coisa, ou que se está passando nas escrituras, de acordo com as escrituras, até no mundo material, mas não fica irado com isso, né? E nem acha que vai mudar o mundo inteiro. Ah, eu vou querer parar com a matança de vaca no mundo inteiro. Ninguém vai parar com isso. Então, cada um é responsável pela própria vida. A gente deve ser responsável pela nossa, tentar praticar o máximo. E que os outros querem fazer o que eles quiserem, tá bom. Pra cá, Chica Brit. Srila Bhaktivinoda Thakura. Lincoln vai ler? E não. Então vamos lá. Posso ler, Prabhu? Posso ler, sim. Então vamos. Tá. Srila Bhaktivinoda Thakura interpreta Krishna dizendo: há 3 razões para que os nécios não sintam inclinação por discutir sobre a natureza transcendental e totalmente pura do meu nascimento: atividades e forma, o apego por coisas mundanas, o temor e a ira. Aqueles cuja inteligência é fortemente atada por pensamentos mundanos estão totalmente profundamente absortos no materialismo e apegados a ele, que não aceitam que uma entidade eterna, conhecida como Sit Tattva, realidade transcendental, existe. De acordo com tais pessoas, a própria natureza é a verdade absoluta. Alguns deles pensam que a matéria inerte é a causa eterna e fonte do espírito. Aqueles que Quem é declaram. mais materialista, ó, ele não compreende que existe uma entidade eterna, ou seja, que existe Deus transcendental, e ele está absorto no materialismo e apegado a ele. Então não aceita que existe uma realidade transcendental, ou até não aceita que existe um mundo transcendental, ou até a própria alma que é transcendental, ou Deus. Não consegue compreender porque é absorto na matéria. Então só consegue compreender matéria. Então não pensa, não vem na cabeça dele que além da matéria existe variedades e várias coisas acontecendo. Alguns deles pensam que a matéria inerte é a causa eterna e fonte do espírito. Aqueles que declaram que a matéria inerte é tudo, aqueles que suportam a teoria de que tudo acontece devido às inerentes propriedades dentro de todo fenômeno, e aqueles que advogam um sistema de éticas baseado na concepção de que a consciência não existe. Estão todos impelidos pelo apego às suas respectivas teorias. Sendo iludidos por objetos que não são a realidade transcendental, eles gradualmente ficam destituídos de qualquer apego transcendental pela suprema realidade absoluta. Apesar de alguns pensadores aceitarem os princípios espirituais como sendo eternos, eles não podem ter nenhuma realização deles, pois eles rejeitam os mesmos princípios pelo qual o conhecimento transcendental pode ser facilmente obtido e perpetuamente se refugiam na lógica mundana e na razão. Qualquer atributo ou atividade que eles veem na matéria inerte, eles a designam como sendo irreal e muito cuidadosamente os aqui abandonam. falou, peraí,
Pois eles rejeitam os mesmos princípios pelo qual o conhecimento transcendental pode ser facilmente obtido e perpetuamente se refugiam na lógica mundana e na razão. Na própria concepção do intelecto material e da mente material, eles se refugiam ali. Eles rejeitam os princípios pelo qual o conhecimento transcendental pode ser facilmente obtido, que é o sistema de Guru Parampara e das escrituras. Rejeita isso e se refugia como na lógica mundana e na razão. Qualquer atributo ou atividade Qualquer atributo ou atividade que eles veem na matéria inerte, eles a designam como sendo irreal e muito cuidadosamente os abandonam. Assim, em nome da tentativa de identificar aquilo que não é contaminado pela matéria inerte, eles imaginam uma realidade absoluta, que está além de qualquer definição. Isto é, porém, nada mais que uma indireta manifestação da minha energia ilusória, Maya. Esta não é a minha eterna forma. Posteriormente, eles abandonam a meditação em minha verdadeira forma e adoração à minha deidade, temendo que isso possa ser a causa deles virem a ficar sob a influência de concepções materiais. Tá vendo? Devi- Muita gente evita adorar. A gente vê essa discussão muito no cristianismo, né? Porque na Bíblia fala não deve adorar a imagem. Já no catolicismo, eles adotaram a adoração à deidade, igual tem no Vaishnavismo. Aí tem essa discussão. Eles pensam, ó, quem está absorto na matéria, eles consideram que aquela deidade é só coisa material, ou que não pode ajudar nada nela, mesmo se não acredita que é a mesma entidade viva. Por exemplo, representação. Muitos deles acreditam que mesmo sendo representação não pode ajudar em nada, já que aquilo é só matéria morta e não faz sentido nenhum ficar olhando ou orando para aquilo. Eles pensam assim e acabam largando a adoração. Muito evangélico pensa assim, dos católicos tem essa briga entre eles, discussão, que é o que tem com a gente também, que a gente também adora a deidade. Aí, ó, aqui está falando dos motivos, temendo que eles abandonem minha forma, temendo que isso possa ser a causa deles virem a ficar sob a influência de concepções materiais. Eles têm medo de, olhando para aquela forma, feito de coisas materiais, eles ficam sob a influência de coisas materiais. Têm esse medo. Devido a esse medo, Devido a esse medo, eles perdem a oportunidade de compreender a verdadeira forma da verdade absoluta e são privados do amor puro a mim. Existem outros que, sendo incapazes de discernir qualquer substância além da matéria, ficam possuídos pela ira. Impelidos por tal ira, eles mantêm a opinião de que a verdade absoluta é apenas um vazio, um nada e a completa aniquilação de toda existência. A doutrina dos budistas. tem outros que ficam irados, tipo, o mundo material é muito ruim, eu quero sumir daqui, e aí acaba rejeitando até a forma eterna de Deus. Tipo budista. Isso aí, o mundo é ruim, tudo é ruim. Então eu quero ir para o Nirvana, onde nada existe. Tem aqueles que pensam assim. Sendo incapazes de discernir, ficam possuídos pela ira. A doutrina dos... Continua aqui, ó. A Impelidos doutrina por dos tal ira, impelidos por ira, eles mantêm a opinião de que a verdade absoluta é apenas um vazio, um nada e a completa aniquilação de toda existência. A doutrina dos budistas e dos jainistas apareceram Jainista. jainistas
apareceram desse princípio de niilismo ou nirvana. Muitos homens sábios, porém, se tornam livres do apego, do medo e da ira, e não veem nada além de mim e todos os lugares. Eles são genuinamente rendidos a mim, purificados pelo fogo do conhecimento transcendental e pela penitência de tolerar o ardente veneno da falsa razão. Assim, eles obtiveram puro e sublime amor por mim. Já aqueles que são realmente sábios, torna livre de apego, medo e ira e não veem nada além de mim em todos os lugares. Eles são genuínos rendidos a mim, purificados pelo fogo do conhecimento transcendental. Pela penitência de tolerar o ardente veneno da falsa razão. Assim eles obtiveram o puro e sublime amor por mim. Então, aqueles que penitentes de tolerar ardente, aqui chamado essa falsa razão lógica dos gyanis, dos budistas, jainistas e ateístas, é chamado de ardente veneno da falsa razão. Aqueles que são capazes de tolerar significa de manter firme no conhecimento transcendental dos mestres das escrituras e rejeitar todo outro tipo. Isso é que significa penitência de tolerar. Que eles vão ser purificados pelo fogo do conhecimento transcendental e pela penitência de tolerar. Por isso que fé firme é necessária na palavra das Escrituras. Porque aí é capaz de tolerar todo o veneno da falsa razão. Qualquer coisa que falarem que não esteja de acordo com as Escrituras, a pessoa vai rejeitar. Qualquer coisa que estiver de acordo com as Escrituras, mesmo que o mundo inteiro ache um absurdo, então tem muita gente que lê o Gita, fala que absurdo, Krishna é paz e amor, Deus é todo bom e está falando para Arjuna matar os outros no campo de batalha. Por quê? Eles não conhecem o sistema de Varnashram Dharma, Kshatriya Dharma, ele não tem compreensão disso, ou seja, ignorância. Então, mesmo que ninguém entenda, o devoto vai entender e vai ter fé firme naquilo, mesmo que o mundo inteiro fale o contrário. Ou seja, ele vai tolerar, ou seja, não vai aceitar nenhum veneno de falsa razão. E isso acontece muito. Por essa falta, muitos largam, não só a nossa, mas outras religiões. Muita gente começa a praticar, depois de um tempo, larga. Falta de fé nas escrituras. Porque o mundo ocidental, praticamente, ninguém tem mais fé nas escrituras, muito pouco, vai ficando cada vez mais materialista. Aí, escutando aquelas concepções mundanas, ela acaba perdendo a fé, ao invés de escutar o que as escrituras estão falando. Você vê, falou nos comentários aqui esse ponto aqui que é extremamente importante para quem realmente quer praticar Bhakti e ter progresso e realmente iniciar o processo de Bhakti. Dúvida aí? Antes de cantar? É necessário não ter dúvida também no entendimento também. E se fica alguma dúvida no entendimento, aí que não dá para ter realização prática mesmo. É necessário realmente compreender esse ponto que está sendo falado aqui. Você vê vários comentários que falam o mesmo tópico. Significa que é bastante importante. Vou cantar aqui. Ó, ninguém tem dúvida? Não, Prabhu.
E outra coisa que é importante também que a gente vê é que o mundo ocidental está muito longe da realidade prática das escrituras. A gente vê que no Oriente é toda, igual falou, na Índia, Varnashram Dharma. A gente vê cristãos ortodoxos no Oriente Médio, ou até muçulmanos Shia no Oriente Médio. Então lá tem alguma coisa e para eles aceitar a escritura é normal. Agir de acordo com a escritura é normal. Mas para o Ocidente, muitas vezes parece absurdo. Por quê? Porque a cultura foi ensinada a outras coisas, o contrário das escrituras. Então, muita gente não consegue ter essa fé pelo ambiente que ela vive. Então, a não ser que tem fé firme nas escrituras e começa a entender, olhar para o mundo material e entender quem está praticando, quem não está, fica muito difícil. Ela vai acabar achando que o que o mundo está pensando é certo, o que a escritura está falando é um absurdo, está errado. Vai falar que é ultrapassado. Se for só isso, tá bom, mas deturpa as coisas. O conceito deles de tudo é deturpado. É ilusório. É uma grande diferença entre realidade transcendental, espiritual da coisa e da realidade material coberta pela energia ilusória. Tudo, a maioria, hoje em dia no Ocidente, é coberto. A energia ilusória, além das infinitas mentiras que é contada aqui sobre história, sobre cultura, história oriental, tudo, né? Muitas vezes é enganado. E como não tem muita associação, aí que a fé na escritura deve ser ainda maior. Vai ter que escutar só o que as escrituras falam, vai poder dar ouvido para ninguém mais. Senão, não acaba dando ouvido para outras coisas a não ser as escrituras. Vai acabar, igual falou aqui, largando a adoração à deidade e considerando que tudo aquilo é material. Então, esses versos aqui é bastante importante, viu? Para quem está iniciando ou quer um dia praticar Bhakti, ler, reler. Você vê os comentários, foi tudo num ponto só. É necessário refletir isso aí. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare 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 Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare 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 Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama,
Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Jai Hare. Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Sai Gaura Haribol, 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 Haribol. Jai Gaura Haribo, Haribo, Haribo. Sai Gaura Haribol, 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 Haribol. Jai Gaura Haribo. Haribo, Haribo. Haribo, Haribo. Jai Shri Shri Guru Gauranga Navika Giridhaju Ki Jai, Radha Govinda Dev Ki Jai. Shri Guru Pad Padma Om Vishnu Pad Shri Shrimad Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Guru Maharaj Ki Jai. Jai Jai. Shri Rupanuga Guru Vahaga Ki Jai, Sarvaswami Jai. Ki Jai. Jai. Namaste Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Jai. Shri Arjuna Ki Jai, Shri Bhagavan Shri Krishna Chandra Ki Jai. Jai. Srimad Jai. Bhagavad Gita Ki Jai. Jai. Shri Bhagavan Nrsimhadev Bhakta Prahlad Maharaj Ki Jai. Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. 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 Jai Shri Navadvip Dham Ki Jai, Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Jai. Shri Jai. Chaturmasya Vrat Ki Jai. 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 Shri Harinam Sankirtan Ki Jai. Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. Haribo. Boa noite. Gratidão, Prabhu.